Boa noite a todos, sejam bem-vindos, quer sejam os presentes aqui no auditório e os da rede social, Facebook e YouTube. Estamos aqui mais uma vez juntos, agradecidos por mais um dia de tarefa, hoje sábado, 6 de maio de 2023. E assim nós vamos agora ouvir uma prece cantada. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Dai-nos agora e sempre, e perdoai as nossas ofensas de um modo maior, com que perdoamos. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Eu quase me esqueci que o teu amor vela por mim, que seja feito assim. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Laia, laia, Boa noite mais uma vez.
Obrigado pela presença de todos, auditório e redes sociais, Facebook e YouTube. Hoje teremos mais uma lição do Emmanuel, psicografada por Chico Xavier. A lição é de número 38 e tem o título de Se Soubéssemos, do livro Fonte Viva. E essa lição, Emmanuel começa com a citação de Jesus, por Lucas, que diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Isso foi Jesus que pronunciou e aparece em Lucas no capítulo 23, versículo 34. Emmanuel faz essa lição, ele escreve, ele dita para o Chico psicografar em cima dessa assertiva de Jesus. O que quer dizer, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem? Quando Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, Jesus compreendia o que estava acontecendo no seu momento de prestes a ser crucificado. Então, mesmo assim, ele ainda pediu para o Pai perdoar-lhes, ou seja, para fazer a justiça divina, Jesus pediu que Deus perdoasse aquelas pessoas que estavam ali tudo clamando pela sua crucificação, não é? E ele quis demonstrar o que com isso? Que nós devemos orar pelos nossos inimigos, devemos orar por aqueles que são contra nós, mesmo que eles estejam nos ferindo. Então é isso que ele quis demonstrar. Depois vem a outra parte, porque não sabe o que fazem. E Jesus acreditava mesmo que eles não sabiam o que estavam fazendo por pura ignorância, não é? Ignorância é o quê? Aquele que desconhece, ele não sabe, ele não entende, né? Então, de certa forma, eles poderiam ser até manipulados para irem na turba e ajudarem a crucificar Jesus. E mesmo assim, Jesus pedia para Deus perdoá-los, porque de fato eles não sabiam o que faziam devido à sua ignorância. E Deus, vendo tudo isso, perdoou, ignorou, né, a conduta deles, e mesmo assim o perdoaram, perdoou a todos, para que eles pudessem ter uma nova oportunidade de vida e uma nova oportunidade de exercer atividades melhores, né? Então, Emmanuel, ele interpreta da seguinte forma, ele vai colocando para nós. A lição começa assim: se o homicida conhecesse de antemão o tributo de dor que a vida lhe cobrará no reajuste do seu destino, preferiria não ter braços para desferir qualquer golpe. Por que Emmanuel interpreta dessa forma? Que ele fala de homicida, né? Nós sabemos que homicida é aquele que comete homicídio. E homicídio é um tipo de delito que é considerado grave em todas as legislações e em todos os tempos. E o que a doutrina espírita mostra para nós? Ela fala para nós, né? Ela diz assim, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na parte 3, no capítulo 5, onde fala da lei de destruição, a partir da questão 746, que vai até a 751, Kardec pergunta para os espíritos, né, se o homicídio é um crime aos olhos de Deus. E os espíritos depressinha respondem, sim, um grande crime, porque tira a vida do seu semelhante, corta uma vida de expiação ou de missão. E aí está o mal. Por que aí está o mal? Porque o algoz, ele acaba tirando apenas, tira a vida, mas o corpo, né? Ele acaba destruindo o corpo da vítima. Só que tem uma coisa que ele não consegue acabar com ela, que é o espírito. Porque vai-se o corpo e fica o espírito. E é mal por quê? Porque esse espírito, que é a vítima, vai estar esperando o seu algoz lá no plano espiritual, quando ele chegar a hora dele partir. E lá eles vão se encontrar para acerto de contas. Então a gente tem que pensar muito
quando a gente vai tomar determinadas situações, né, decisões. Emmanuel também coloca para nós sobre o caluniador. Ele fala assim: se o caluniador pudesse eliminar a crosta de sombra que lhe enlouquece a visão, observando o sofrimento que o espera no acerto de contas com a verdade, paralisaria as cordas vocais ou imobilizaria a pena, a fim de não se confiar à acusação descabida. Então, primeiramente, o que vem a ser uma calúnia, né? É uma acusação falsa que fere a honra ou a reputação de alguém, é uma mentira. E lá no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, nós encontramos lá verdadeira pureza de mãos não lavadas. Porque o capítulo é bem-aventurados os puros de coração. Então, nesse item 8, que tem o título de verdadeira pureza de mãos não lavadas, Jesus, como sempre, era inquirido mais uma vez a respeito dos seus discípulos. Eles indagaram a Jesus por que os discípulos dele iam contra a tradição deles. Estavam sentados à mesa e não tinham lavado as mãos para comer o pão. Jesus olhou em volta toda aquela turba e respondeu para eles, né? Não é o que entra pela boca o que faz o imundo homem, mas o que sai da boca, isso é o que faz imundo homem. Quando ele respondeu dessa forma, todos calaram, né? Ficaram pensativos. Acho que eles não esperavam essa resposta de Jesus. E isso quer dizer o quê? Que nós devemos ter cuidado com a nossa conversação e como falamos com as pessoas, né? Pois a palavra vem sempre carregada de algo, e a maldade não está no que entra pela boca, mas sim o que sai dela. Porque quando nós falamos com as pessoas, aquelas palavras, da forma com as quais nós falamos, ela sai do fundo do nosso coração, do nosso sentimento. Então, ela pode sair com rancor, né? Carregada de rancor, carregada de raiva, de ódio, né? De ironia. Então, tudo isso também é mal, porque nós estamos proferindo o quê? Palavras com energias negativas. Então, nós devemos nos policiarmos no trato com as pessoas, com os nossos parentes, os nossos semelhantes. Emmanuel também fala do desertor. Se o desertor do bem conseguisse enxergar os perigos, as perigosas ciladas com que as trevas lhe furtarão o contentamento de viver, deter-se-ia feliz, sob as algemas santificantes das mais pesadas deveres. Então, o que vem a ser um desertor? Aqui, nesse sentido, ele vai falar da questão do trabalho voluntário, não é? E ele também trata até de uma forma poética, porque ele fala que se ele soubesse os perigos, as ciladas, né, ele jamais fugiria das algemas santificantes. Então, isso ele quer dizer o quê? Que desertor é aquele que abandona a oportunidade de servir. E aqui na lição, ele vai colocando o quê também? Que é muito importante, ele quer dizer com isso, a oportunidade do trabalho voluntário, não é? E a gente às vezes sabe que tem que fazer alguma coisa, ajudar as pessoas, mas nós protelamos essa oportunidade. Ah, hoje eu não vou, deixa para amanhã, deixa para depois, e o tempo vai passando. Só que enquanto o tempo vai passando, nós vamos ficando o quê? Na ociosidade. E a ociosidade não nos leva a lugar nenhum, porque nós ficamos lá sem fazer nada, perdendo tempo, não ocupamos o nosso tempo. E é muito bom quando a gente tem ocupado o tempo, porque você não fica pensando coisas negativas, você não fica desocupado, você se ocupa com coisas positivas, com atitudes positivas, ajudando as pessoas. E a hora passa tão depressa que a gente nem percebe que foi lá e já deu a hora da gente terminar aquela tarefa. Então,
isso nos faz muito bem. Voltamos para casa revigorados. E é assim que a gente deve trabalhar, né? Não adiar aquilo que a gente tem que fazer hoje. Ele fala também do ingrato. Ele diz assim: se o ingrato percebesse o fel de amargura que lhe invadirá mais tarde o coração, ele não perpetraria o delito da indiferença. Perpetraria quer dizer, não praticaria, né? O que é o ingrato? É aquela pessoa que não valoriza as bênçãos que recebe. Ele tem falta de interesse, né? É o estado daquela pessoa que é indiferente, ela não se preocupa, ela não se envolve nas situações. O que diz lá o Evangelho, no capítulo 14? Ele fala de honrar pai e mãe, mas é interessante que no início do item 9, ele fala um pouquinho de ingratidão. O que vem a ser a ingratidão, segundo esse trecho do Evangelho? Ele diz que a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Então, o que acontece? E revolta sempre os corações virtuosos. E nós devemos entender o que é a questão do ingrato, né? Embora se fale que ele revolta sempre os corações dos virtuosos, nós devemos entender que estamos no planeta Terra para aprendermos. E cada um está numa escala evolutiva diferente. Portanto, nós temos muito que nos esforçarmos e trabalhar bastante para nos reeducarmos espiritualmente, porque tudo isso é uma questão de reeducação. Cada um vai despertando num tempo e esse tempo vai lhe apresentando, a pessoa vai amadurecendo e ela vai mudando a sua conduta para melhor, né? Por isso que sempre dizia, deixar o homem velho de lado e ter o homem novo em prática, né? Fala também Emmanuel sobre o egoísta. Ele diz assim, que se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, nunca se apartaria da prática infatigável da fraternidade e da cooperação. Por quê? Porque nós sabemos que o egoísta é aquele que trata só dos seus interesses. É só ele e mais ninguém. Mas o que acontece? Ainda não trabalhou o seu sentimento de altruísmo, né? Então, ele tem aquele egoísmo porque ele ainda não conseguiu se abrir para esse sentimento de ajudar os outros, de ser amável, de tratar os outros com paciência, com carinho, né? E o Evangelho lá, no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, ele diz lá, né? Que nós temos que combater esse egoísmo, porque o egoísmo, ele impede o nosso crescimento moral, ele não deixa que a gente se abra para ajudar o próximo, que nós sejamos amigáveis, né? Que nós sejamos afáveis, que possamos ter empatia com o outro. O egoísmo, nós temos que lutar, porque ele é alvo de quê? É um alvo sério que nós temos que combater com todas as armas e coragem, porque diz o Evangelho que cada um tem que vencer a si mesmo, e ele é a negação da caridade. Quando nós somos egoístas, a gente não quer dividir com ninguém, não queremos partilhar. Então, por isso que, de certa forma, vamos assim dizer que ele atrasa um pouco a nossa vida, né? A nossa evolução. Então, segundo consta no Evangelho, nós temos que trabalhar duramente para combatermos o egoísmo. E ele tem como exemplo também, né, que Jesus deu exemplo da caridade quando perdoou aqueles que o mandaram para o sacrifício, né? E Pilatos deu exemplo do egoísmo, como ele disse lá, lavo as minhas mãos, não é? Ou seja, ele sabia que Jesus era inocente, mas ele também não fez nada para ajudar nessa causa. Então a gente tem que trabalhar muito o nosso egoísmo, aprender a partilhar, a dividir. Depois ele fala do glutão também. Se o glutão enxergasse os desequilíbrios para os quais encaminha o próprio corpo, apressando a marcha para a morte, renderia culto invariável à frugalidade e à harmonia. Então, o que vem a ser glutão? É aquela pessoa que se alimenta
come exagerada e excessivamente, come depressa, mastiga mal, só para engolir mais quantidade de alimento, né? E frugalidade quer dizer o quê? Uma alimentação moderada, né? Com mais critérios. Mas lá na parte 1 do livro Céu e Inferno, Kardec fala sobre essa questão. E todos têm o livre-arbítrio. Então, falando resumidamente, isso é uma questão do quê? De evolução e de educação do espírito, né? Porque embora cada um tenha o seu livre-arbítrio, cada um está num degrau de evolução, como já falamos, e só o tempo e a maturidade é que vai fazendo com que as pessoas se modifiquem, né? Com que nós nos modifiquemos. E isso só se dá quando nós vamos novamente nos reeducando espiritualmente, né? Então nós vamos percebendo, por exemplo, se nós comemos demais um determinado alimento, ou qualquer alimento, nós vamos saber que nós passamos mal. Então, o que vai acontecer? Da próxima vez, já vamos moderar na alimentação. Se determinada alimentação me faz mal, então não me faz bem, o que eu devo fazer? Eu devo que moderar ou até mesmo substituir por outra, e assim por diante. Então ele fala que nós estamos aqui para nos melhorarmos, e nós só vamos melhorarmos se nós nos propusermos a trabalhar em prol de nós mesmos, porque cada um tem que fazer a parte. Ninguém chega até o Pai sem um pequeno esforço. Todo mundo tem que se esforçar para melhor, porque é aproveitar essa oportunidade que nós temos de tornarmos melhor quando voltarmos para lá. E depois ele diz lá para nós, né, que se soubéssemos quão terrível é o resultado de nosso desrespeito às leis divinas, jamais nos afastaríamos do caminho reto. Perdoa, pois, a quem te fere e calunia, e em verdade, quanto se rende às sugestões perturbadoras do mal, não sabe o que fazem. Então ele quer dizer com tudo isso, nós voltamos lá no início na citação de Jesus, né? Por isso que começa a lição lá, com Jesus dizendo para perdoar, né? Ele se encontra triste, mas mesmo assim ele perdoa, porque ele está demonstrando a caridade para com os inimigos, para com aqueles que nos ferem. E como reflexão de hoje, o que a gente poderia tirar de conclusão dessas afirmações? Né? Que quando nós não respeitamos as leis divinas, ou seja, as leis de Deus, colhemos frutos desagradáveis pela nossa trajetória terrestre, né? Então nós temos o quê? Que aproveitar essa nova oportunidade. Devemos combater o nosso egoísmo e perdoar a todos indistintamente, pois Jesus assim o fez quando estava no seu Calvário, e Deus aceitou, perdoando a todos com as bênçãos do perdão e da vida. E cabe a nós trabalharmos incessantemente pela nossa educação espiritual e para a nossa transformação moral. E assim nós encerramos a nossa reflexão desta noite. Obrigado pela presença. Agora nós vamos nos colocando confortavelmente nas cadeiras, onde quer que estejamos. Vamos preparando a nossa água para ser fluidificada. E assim vamos nos colocando, acompanhando a Regina nas vibrações desta noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Bezerra de Menezes. Desculpem a minha voz, a minha garganta não está muito boa, mas vai dar para levar. Após os esclarecimentos da noite, nós vamos nos colocando confortavelmente em nossos lugares, relaxando os nossos corpos físicos, cerrando os nossos olhos
aqueles que se sentirem confortáveis em fazer isso. E vamos nos ligando aos nossos amigos espirituais aqui presentes, que estão aqui desde as primeiras horas da manhã, preparando o local para nos receber. E nos ligando a eles, nós vamos junto com eles elevando nosso pensamento até Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, rogando a eles que nos envolvam com o seu amor, que nos envolvam com a sua luz, que possamos estar sintonizados com o plano maior da vida. E nós vamos sentindo no topo da nossa cabeça como que um formigamento é a luz do nosso Mestre amado, que adentra os nossos coronários, percorre todo o nosso corpo através da corrente sanguínea e regulariza todos os nossos centros de força, dando-nos forças e energias para mais uma semana de trabalhos e estudos. E assim, tranquilos, serenos e revitalizados, nós vamos naquele lugar dentro de nós em que moram os nossos melhores sentimentos e vamos permitindo que esses crescimentos, que esses sentimentos cresçam dentro de nós. A nossa bondade, a benevolência, a indulgência, a caridade, a esperança, o amor, a paz, tranquilidade, todos os nossos melhores sentimentos. Damos mais ênfase ao amor. Ele cresce dentro de nós e vai tomando conta de todo o nosso ser. E nesse momento, nós vibramos amor. E é com esse amor que nós vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra, todo o nosso planeta azul, pedindo ao nosso Mestre Jesus que o segure nas mãos. Nós vibramos pelos rios, mares, oceanos, planaltos, planícies, geleiras, florestas, lagos, cerrados, praias, por todos os lugares do nosso planeta Terra, para que ele possa se regenerar e crescer para o nosso bem-estar. Vibramos por todos os países do nosso planeta. Vibramos com mais intensidade por aqueles países que estão em conflitos e em guerras, pela Turquia, pelo Sudão, pela Ucrânia e pela Rússia. Que todos possam receber neste momento o amor de Jesus e acordarem para uma nova realidade, de que somente pela paz e pelo amor construiremos um mundo melhor. Vibramos por todos os governantes de todos os países,
para que eles possam ter discernimento, para que eles possam ter amor no coração e governarem seus povos com tranquilidade e harmonia. Vibramos pelo Brasil, de norte a sul, leste a oeste. Vibramos por todos os nossos irmãos brasileiros. Vibramos pelos nossos governantes, rogando ao Pai que dê a eles todo o discernimento para que possam trabalhar em prol do povo brasileiro. Vibramos pelos indígenas, povo originário desse país, que enfrentam neste momento um momento de crise. Que eles possam ser envolvidos na paz de Jesus, que eles possam ser envolvidos no amor de Deus e que possam superar este momento. Vibramos pelos nossos irmãos que estão desempregados, para que eles possam encontrar um trabalho e possam ter o necessário para a sua sobrevivência. Vibramos pelos abortados, pelos alcoólatras, pelos suicidas, que Maria Santíssima possa levar aos nossos irmãos suicidas o conforto e o consolo necessário e que eles possam ter uma lucidez do que aconteceu. Vibramos pelos nossos irmãos que vivem na crosta, que vivem no umbral, que vivem nas trevas, que eles possam ser visitados pela luz de Jesus, trazendo-os para uma vida mais tranquila e serena. Vibramos com muito amor pelos nossos familiares, aqueles que já desencarnaram e aqueles que estão ainda em caminhada conosco. Vibramos pelos nossos vizinhos, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos e por aqueles que ainda não nos compreendem ou que nós também não compreendemos. Vamos aos nossos lares. A luz de Jesus nos acompanha e chegando lá nós abraçamos os nossos irmãos que lá deixamos, passando para eles toda a energia que levamos daqui. A luz de Jesus envolve todos os cômodos, em todos os cantos do nosso lar e vai queimando todos os miasmas deixados durante a semana por palavras ou pensamentos. Ela ficará conosco durante toda a semana, nos protegendo, nos amparando e nos orientando. Voltamos para o salão e agora nós vamos vibrando com muito carinho por esta casa que nos recebe, que nos acolhe e que nos dá
a oportunidade do conhecimento e do aprendizado e do trabalho. Que a paz e a luz de Jesus esteja com todos. Que todos os idosos que vivem no abrigo possam receber neste momento a luz que vem do mais alto, trazendo-lhes paz, tranquilidade e harmonia. Vibramos também pela casa de São Miguel e pela casa de Itaquá. Que todos possam receber a luz de Jesus e possam se sentir melhores. Vamos reservando alguns segundos para colocar nas mãos do nosso Mestre aquele problema que mais está nos afligindo, para que Ele possa nos orientar a melhor forma de resolver. Assim, tranquilos, serenos e muito agradecidos, nós vamos vibrando por nós mesmos, para que tenhamos lucidez, sabedoria, para que possamos discernir o bem do mal e caminharmos pela porta estreita. Que a paz, que a luz de Jesus esteja com todos, que assim seja, graças a Deus. E assim nós agradecemos mais uma vez pela presença de todos, que tenham uma boa semana e que Deus possa nos sustentar toda a semana, até estarmos de volta aqui novamente no próximo sábado. Obrigada a todos, fiquem com Deus. Uma boa noite a todos, uma boa semana. Eu peço que não esqueçam de dar o like antes de sair, aqueles que estão pelas redes sociais, e que possamos estar juntos na próxima semana, no mesmo horário. Uma boa noite, uma boa semana a todos.